Então a gente agora vai entrar na questão da incredulidade. Até aqui a gente já entendeu bem o que é fé, né? E para a gente entender, para ter uma distinção, né, bem clara, das consequências da falta de fé, Isso. o que são as obras da fé, o que são as obras da incredulidade, né? Como que eu posso identificar na minha vida se eu realmente tenho fé ou não? A fé que eu tenho é a verdadeira ou a falsa fé, né? É importante porque é como um diagnóstico. Como que vocês sabem? Você precisa de um diagnóstico. Então essas verdades elas servem como um diagnóstico para a gente poder identificar o problema. E aí a gente vai ao médico dos médicos, né? Pedir que ele resolva, que ele nos ajude a resolver esse problema. Em Hebreus capítulo 3, a gente, lá no final do capítulo, a gente vai analisar as consequências da incredulidade, né? As consequências na vida do povo na época de Moisés, na época do deserto, né? Naquele período do Êxodo. No versículo 12 diz assim, primeiro ele dá esse alerta: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo. Por quê? O que é que acontece se você tem um coração mau e incrédulo? O restante do verso diz: para se apartar do Deus vivo. Então veja, já uma das consequências. Eu creio que aquele que professa ser cristão, ele não quer se apartar de Deus. E muitas vezes a gente acha que se apartar de Deus é somente sair da igreja. Também é. Quando na verdade, Mas quando dentro a gente da nega ele igreja, também em outros pontos, a gente está se afastando nele. isso, você pode estar dentro da igreja e se apartando de Deus espiritualmente. Porque aqui diz assim, que se houver um coração mau e incrédulo, a consequência é que você vai se apartar de Deus. Então seria a questão também da dracma, né? Perdida dentro da casa. Dentro da sem casa. saber que está perdida. E não sabe. Porque, primeiro, um dos pontos, antes de eu continuar lendo, o incrédulo, aquele que tem falta de fé, na maioria das vezes, ele é como um viciado. Ele não admite. Ele não reconhece. Você perguntar a uma pessoa que ela é viciada, sei lá, com drogas, bebida, alguma coisa, ela não admite. Algumas poucas admite, mas boa parte delas não admite. Não aceitam de que elas são aquilo. Não vê em sua real condição. Não vê. O incrédulo é isso. No verso 17... não aceita, né? Porque muitas vezes é alertado para ela a condição dela e ela mesmo assim tapa os olhos para não afirmar, não reconhecer. E no verso 17 aqui ainda de Hebreus capítulo 3 diz assim, ó. Veja que interessante, essa sequência do verso 17, 18 e 19. Essa sequência é muito interessante. Eu já adianto que o que acontece no verso 17 e 18 é consequência do que é dito no verso 19. O verso 17 diz assim: mas quem o ofendeu? Ofendeu quem? Deus, né? Durante 40 anos. Esses 40 anos foram aonde? No deserto, na época de Moisés. Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Quem foi que ofendeu a Deus? Os que pecaram. Os que pecaram. Né? Verso 18. E a quem jurou ele? Quem que jurou? Deus. Jurou sobre quem? A respeito de quem? Daqueles que pecaram. Desses mesmos, né? Que não entraria no seu repouso. Que repouso? A Canaã, né? Naquela ocasião ali, naquela altura. A Canaã. A quem ele jurou que não entrariam nesse repouso? Senão aos que foram desobedientes. Ilustrando para hoje. Essa mesma mensagem aqui serve ou não para nós hoje? Se seguirmos o mesmo caminho, teremos as mesmas consequências. Nós somos o quê? O Israel o quê? Espiritual, moderno. Estamos aguardando entrar aonde? Na Canaã celestial. Então, há um paralelo, né? Fadados a cometer o mesmo erro que Israel. Se estivermos seguindo o mesmo caminho, teremos as mesmas consequências. E aí continua no verso 19. E o verso 19 é o que eu falei.
O que ele vai dizer aqui no verso 19 é o motivo do verso 18 e do verso 17. Então, vemos que eles não puderam entrar por causa de quê? Sua incredulidade. Sua incredulidade. Então, a incredulidade levou à desobediência ao pecado. A incredulidade, ela é a raiz da desobediência e do pecado. Né? O pecado em si é a transgressão da lei. Então, quando você está transgredindo a lei, é porque você não crê de que a lei pode se cumprir na sua vida. E tudo que não provém de fé é pecado. E qual é e mesmo que você saiba, porque aí você pode se perguntar, mas é porque esse povo, eles não tinham conhecimento, né, da palavra de Deus. Era um povo gentil? Pois é. No capítulo 4, versículo 2, que vale lembrar que é uma continuação direta. Se você terminar o capítulo 3 e começar de imediato o capítulo 4, é Paulo ainda continuando falando do mesmo assunto. Ainda falando da mesma situação. Ele diz assim, verso 2: porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Qual era o evangelho deles naquele tempo? O santuário. Porque o santuário não era uma figura da obra de Cristo. Isso. Então o evangelho foi pregado para eles. E o santuário falava de quê? Do ministério de Cristo. Sim. Mas a palavra pregada para eles não lhes serviu. Tinha uma palavra, foi pregado para eles, mas por que não serviu? Não estando esta o quê? A palavra misturada com a fé daqueles que a ouviram. Tá vendo? Porque então, o que nós abordamos é a fé vinha pelo ouvir. E a palavra de Deus. Se você não acredita que a palavra de Deus pode se cumprir, eles não acreditaram de que Deus era poderoso para cumprir tudo o que estava dizendo a eles, revelando a eles naquele momento. Uhum. Né? Então, as consequências, assim, de modo geral, é que se a gente seguir esse caminho, nós também não entraremos na Canaã celestial. Isso que Viviane falou sobre essa aplicação direta a nós, né? Como o Israel espiritual de hoje. Eu queria complementar esse texto de Romanos com o Salmo 78, no verso 22. Romanos? Eu queria completar com o Salmo 78, verso 22. Vai falar também da incredulidade do povo de Israel. No Salmo, ele vai falar os motivos pelos quais o povo pereceu no deserto. E no Salmo 78, no verso 22, o salmista diz assim: porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Então, a gente vai ver aqui a fé que eles não tiveram em Deus, a fé em Deus, a fé em acreditar na palavra de Deus. E algo que me chama bastante atenção também, quando ele diz assim, não confiaram na sua salvação. E quando a gente vai para Mateus 1:21, qual é a definição que nós temos? De salvação. De salvação, que ele se chamará Jesus e salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, será que o Israel espiritual de hoje, ele crê na salvação? Que a salvação é do pecado e não das consequências do pecado, não deste mundo mal, mas sim do pecado. Dos seus pecados. Pessoal, né? Pecado pessoal da pessoa. Ele entende assim, o Israel espiritual. Então, será que estamos trilhando os mesmos passos do antigo Israel, vivendo por meio da incredulidade, sem acreditar que essa salvação ela é possível de ser plena em nossa vida? E só para pegar o gancho aí, o povo de Israel, né, daquele tempo, ele tinha vivido as promessas que Cristo fez com ele, né, que Deus fez para eles ali no Egito, né? Foi lá, libertou o povo, tirou eles do Egito, fez tudo aquilo ali, caiu as 7 pragas. Aí mais adiante Deus abriu o mar para eles, mais adiante Deus proveu o maná, Deus fez uma água que era muito amarga ser doce para ele tomar. Então Israel tinha uma experiência vivida única com Deus. Com o sobrenatural. E sobrenatural. E conosco, como é hoje. A gente não tem demonstrado também incredulidade, não? Deus nos deixou essa Bíblia, a Bíblia dele, que é a nossa regra de fé, como exemplo. Né? Nós vemos o exemplo do antigo Israel, nós vemos o exemplo do Novo Testamento também, porque ele tem exemplos para nos mostrar, e ainda assim, o que é que nós fazemos com isso tudo?
Ainda temos Pegando- incredulidade. Pegando esse gancho seu, quando nós falamos sobre uma vitória plena sobre o pecado, qual é o que é que as pessoas nos dizem? Que não é possível. Que não é possível, por quê? Porque elas não creem que Deus pode fazer essa transformação na vida delas superarem e vencerem os pecados delas. O maior argumento que se usa é o quê? Que não se viu alguém viver dessa forma, nesse padrão Uhum. que temos pregado, não, que temos reproduzido aquilo que a Bíblia diz. Isso. Então, isso seria fé? Não. Não, de maneira Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E a Justamente. fé não é pelo que vemos. Aliás, não andamos pelo que vemos, né? Mas pela fé. Exato. Vai voltar para Hebreus? Não, agora eu já vou entrar na presunção. Aquele texto de Ellen White fala da falsa fé de Satanás. Porque eu queria Mas pode falar se você ler quiser. só mais 2 versos aqui. Hebreus capítulo 4, o verso 6, ele diz assim, ó: vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Então ele vai enfatizando mais ainda que o Israel antigo, aquela geração que passou 40 anos até chegar perto das fronteiras da Canaã terrestre, não entraram por causa da incredulidade. E eles receberam a pregação da palavra. Uhum. Aí no versículo 11, ele vai nos exortar: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Então a palavra de Deus está nos advertindo. Esforçar. Se esforçar. Busque a verdadeira fé. Busque possuir na sua vida a fé de Jesus. Olhe para Cristo, estude a sua palavra, estude sua vida, mantenha os seus olhos fitos no autor e aperfeiçoador da fé, porque ele vai dar a fé a você e ele vai te capacitar, a exercitar e a cultivar. Isso. Então, Aí tem veja o uma que diz o obra versículo. do homem a desempenhar? Hum? Então, o homem tem uma obra a desempenhar? Sim, seguir os passos. Deus atrai o homem e o homem tem que corresponder, para que Deus possa operar tanto querer como realizar. Agora veja o que diz o versículo 12. Então, Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Então Paulo, ele destrincha a causa do porquê aquela geração não adentrou na Canaã terrestre. Foi porque eles exerceram em sua vida a falsa fé, a fé de Satanás, mesmo vendo Deus operando poderosamente milagres ao longo de vários anos. Eles não quiseram exercer a verdadeira fé. Aí quando Paulo menciona a causa deles, depois que Paulo nos exorta, aí ele nos encoraja, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Ou seja, a palavra, ela tem poder para cumprir aquilo que ela diz. Aí, outro ponto. Os incrédulos daquele tempo entrou na Canaã? Não. Josué e Hoje, Caleb só. Os incrédulos de hoje vão conseguir entrar se não mudar? Não, tem que se Tem arrepender. que ter uma mudança. Mas aí entra um ponto que eu ia A falar. incredulidade é pecado. Aí Pecadores entra um ponto. habitaram no céu? De Olhamos maneira para o alguma. passado, vemos as consequências deles, que eles sofreram, que está para nós como advertência. Isso. A Bíblia diz, né? 1 Coríntios capítulo 10. 10. Que a história deles foi escrita para nós como advertência de que se a gente fizer as mesmas coisas, os mesmos resultados virão, né? Inclusive, dando uma observação, Jesus disse assim, certa vez em uma cidade, eu não vou me recordar qual é a cidade, se vocês recordarem, vocês dizem assim, ele disse, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito o que foi feito aqui, haveria menos rigor para eles. Então, a gente tem mais luz do que aquele povo. Muito mais luz. Aí a gente olha o que aconteceu com eles e acha que não vai acontecer com a gente. Exatamente. Isso É é a presunção. presunção. Aí ela está falando várias e várias vezes durante o nosso podcast aqui, a falsa fé de Satanás. E alguém pode se perguntar, de onde foi que Alan tirou essa ideia aí? Né? Então vamos consultar. Teria mais algum texto que você quer apresentar? Tu vai ler na Bíblia a falsa fé ou só na No Espírito de Inspira? Profecia. Então posso ler na Bíblia a falsa fé? Aí você lê e depois você me Pronto. diz. Então, respondendo de onde eu tirei esse conceito da fé de Satanás,
Primeiro, eu vou repetir o que eu mencionei. Não existe neutralidade. Ou eu possuo a fé de Jesus, ou eu possuo a fé de Satanás. Ou eu possuo a verdadeira fé, ou eu possuo uma falsa fé. Tiago capítulo 2, no verso 19. no verso 19. A gente conhece bem o capítulo 2. Tiago ele começa a falar sobre a fé. A relação da fé com as obras. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, várias coisas. Satanás e os demônios, eles creem que existem 3 pessoas na divindade? Sim. Eles creem que a segunda pessoa da divindade encarnou na humanidade? Sim. Eles creem que ele foi o Messias prometido? Sim. Eles creem que o sábado é o dia do Senhor? Sim. Mas isso quer dizer que eles são cristãos? Não. Isso quer dizer que eles serão salvos só porque eles creem? Não. Não. Então aqui nós temos a falsa fé. A fé dos demônios, a fé de Satanás. E por que a fé de Satanás? No versículo 17, diz assim: assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que é que nós entendemos aqui? Que a verdadeira fé, ela vai produzir, por meio do poder da palavra de Deus, as obras da fé. Obras de obediência a Deus. A obediência da fé, como Paulo diz. Como Paulo menciona no livro de Romanos, se não estiver equivocado, né? Romanos 1. A obediência da fé. E as obras genuínas. Justamente. Só que os demônios, eles possuem uma fé morta. Porque essa fé que eles possuem, mesmo crendo que Deus existe, mesmo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo eles crendo que Cristo encarnou na humanidade, mesmo eles crendo na teoria, essa teoria ela não é colocada em prática. Eu vou mais além, bem rapidinho. Além disso, eles viram Deus transformar homens. Homens ladrões, prostitutas, em pessoas de caráter. E eles sabiam que Deus poderia fazer o mesmo por eles. E outra coisa também, eu não colocaria nem tanto fé, né? Eu sei que o termo que a gente está tratando aqui é fé, mas é uma fé que é um mero reconhecimento. Porque é muito fácil eu chegar e dizer que essa cortina é azul. É óbvio que eu estou vendo que ela é azul. Mas isso é justamente isso que os demônios fazem. Eles têm um reconhecimento do senhorio e do poder de Deus. Eles reconhecem aquilo, mas eles não têm uma fé. Eles não seguem os passos. Eles chegam apenas no segundo passo. Eles têm a teoria, eles creem que isso pode se realizar, que a palavra de Deus pode se realizar, porque eles já viram isso. Só que eles não querem depender dela e nem querem esperar que ela cumpra o que Deus diz. Por isso que eles são incrédulos. Isso é a fé dos demônios. Por isso que a fé deles é morta. E todo aquele que possui uma fé morta, uma fé que não opera a obediência da palavra de Deus, uma fé que não permite com que a palavra de Deus se cumpra, na sua vida exatamente como a palavra está dizendo, então ele possui a fé dos demônios, a fé de Satanás. Por que, Alan? Tem que ser exatamente como a palavra está dizendo. Porque é a palavra de Deus, não pode ser a minha palavra. E se for exatamente como a palavra está dizendo, vai requerer o quê? Renúncia do eu. Isso. E fé. Porque realmente tem que ter fé para acreditar que aquilo ali vai se cumprir. Agora, se for do meu jeito, vai requerer fé? Não, e nem renúncia. Por isso que nós não queremos exercitar a verdadeira fé. A gente prefere seguir aquilo que a gente imagina, que os outros falam, pra gente, por quê? Porque requer renúncia, sacrifício, abnegação,
como o próprio Cristo mencionou, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Então nós temos... o eu tem que ser mutilado. Só Exatamente. que como nós não queremos mutilar o eu, nós queremos acariciá-lo, então é preferível possuir uma falsa fé, crer numa falsa esperança e achar que estamos salvos. E seguindo esse rumo, nós estamos o quê? Fadados a fracassar. E a ter o mesmo resultado de Israel. E essa fé, o Espírito de Profecia comenta, né, de maneira bem detalhada, que é a falsa fé de Satanás. Lá no livro Fé pela Qual Eu Vivo, na página 118, aí nos parágrafos 6 e 7, no parágrafo 6 diz assim: fé não é sentimento. Ela já deixa claro. Então, se você está vivendo pelos seus sentimentos, se você quer sentir um êxtase de sentimentos, se você só acha que está cheio do Espírito quando você chora e se sente algo emocionante, isso não é fé. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Aí eu pergunto a vocês, o que é presunção? Estou perguntando literalmente, o que é presunção? É a falsa fé, a incredulidade. Isso. E o que mais? É você... Um exemplo bem povão mesmo. É você reclamar as bênçãos de Deus, vivendo voluntariamente em desobediência a Ele. Isso. O povo queria entrar em Canaã terrestre. Os que não puderam entrar? Sim. Com certeza. Mas eles não cumpriram a condição, que era a submissão total a Deus. Isso. Não viveram pela fé. Agora vejam só, fazendo também esse paralelo sobre essa questão da presunção de você querer o céu sem a renúncia dele. Quando a gente vai olhar para a história da igreja, por que essa mensagem de justiça pela fé ela foi, de certa forma, rejeitada? Por quê? Porque hoje, quando a gente vê sobre a volta de Jesus, essa esperança, se fala muito esperança, na esperança da volta de Jesus. Tem essa esperança para você não esmorecer na fé. Então, quando a gente vai ver o evangelho que foi pregado para o povo de Israel, o salmista lá no Salmo 77, ele diz assim, que o teu caminho, Senhor, está no quê? No santuário. Então, não tem passos para ser dado no santuário, o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Então, as pessoas, elas querem a glorificação antes da santificação. Porque a santificação, nós sabemos que somos justificados, né? A justiça imputada, depois a justiça comunicada por meio da santificação e receberemos o toque da imortalidade, a glorificação. Então, o que é que as pessoas querem? Um caminho mais curto. Elas querem a justificação e pular para a glorificação. Para a glorificação. Eu quero ser transformado, não vou abrir e fechar de olhos. Eu quero uma transformação, eu quero morar com Cristo pela eternidade. Isso. Mas eu não quero passar pelo processo da santificação, em que o eu tem que ser mutilado. Isso eu não quero. Então, por isso que aquilo que Satanás fez com Israel no passado, de inverter, né, as profecias, de dirigir a mente deles para o Messias glorioso e fazê-los não voltar os seus olhos para aquele Messias que vinha para ser o seu Salvador, o Salvador dos seus pecados, para libertar o seu povo dos pecados, no seu reino aqui, né, que seria estabelecido na eternidade. Eles não quiseram essa transformação. E eles foram levados para essa outra profecia vindoura. Será que hoje não está sendo feita a mesma coisa com o povo de Deus? Do mesmo Então, modo. nós estamos dirigindo nossa mente, rejeitando essa mensagem que é tão necessária. Nos focamos em coisas que, embora sejam verdades preciosas, não é a verdade presente que ela diz que o rebanho necessita nesse momento. Então, temos a mesma presunção. Né? Queremos os benefícios, a glorificação, mas não queremos o processo de santificação. Jesus declarou: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, Isso. tome sua cruz dia a dia e siga-me. Isso. Ele não quer passar pelo fogo da fornalha que vai purificar Que é a eles, purificação. né, para saber se eles vão ser o ouro refinado O ou metal vil. E eu vou mais além. Ainda tem gente que acha que esses sacrifícios são só os sacrifícios exteriores. E aí se apoiam, isso é uma presunção, se apoiam naquilo que já mudou, né? E aí se apoiam tanto naquilo que mudou que vai... Foi o suficiente. Vai, digamos que omitindo ou se desviando, se esquivando dos problemas mais sérios que tem no coração, né? Na mente, né? Do caráter, da personalidade. Eu já fui pro campo, eu já mudei meu vestuário, minha alimentação, tá tudo feito. Não é isso que Deus me pediu?
Então já tô. E é um grande sacrifício pra mim, né? Eu gostava Eu de já tô usar na. tal, E gostava trata de usar isso tal como. tipo de roupa, não uso mais, gostava de tal Isso. alimento, não como mais. Isso é um Isso. sacrifício. Aí na mente se passa o quê? Já tô na porta de Canaã Celestial. Mas essas obras são as obras da fé ou são as obras humanas? As obras Os humanas. humanos. Os Embora- méritos, o mérito humano, né? Embora sejam requeridas por Deus, mas devem primeiramente Está Está- unidas à fé. sendo transformados interiormente de Jesus Cristo. Disse: façais essas coisas sem, porém, deixar de fazer aquelas. A gente está deixando de fazer algumas coisas, se focando numa coisa. Isso não quer dizer que a gente está dizendo que essas coisas são erradas, de forma alguma. A gente crê, aceita e busca essas coisas. Só que a gente tem que se focar antes, ou seja, voltar a carroça, porque a gente colocou a carroça na frente dos bois, voltar a carroça para trás. E permitir que primeiramente seja transformado Essas interiormente. coisas serão consequências de uma vida de fé. Sim, com Confiar certeza que- essas coisas vão aparecer na nossa vida Justo. também. Então, se eu tiver unido a Cristo, buscando refletir o seu caráter, então é óbvio que eu vou comer aquilo que ele me orienta a comer. Eu vou me vestir Isso. como ele me orienta a me vestir. Morar Eu vou onde morar ele- onde ele diz que é para eu morar. Isso. Porque eu estarei dependendo dele, Isso. né? E se vestir Confiando como que ele aquilo é o disse. melhor para mim. Dependendo do poder da sua palavra. Justo. Tudo vai ser cumprido. E aqui, voltando, diz assim, ó. Em fé pela qual eu vivo, somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção. Pois esta, a presunção, é a falsa fé de Satanás. Aí no parágrafo 7 diz assim: a fé reivindica as promessas de Deus. A fé é verdadeira. E produz frutos de obediência. A fé é verdadeira. Embora ela reivindique. O que é reivindicar? Vocês podem ver. Reclamar para si. Por exemplo, eu comprei a Alan, vamos dizer que a Alan vendesse gesso. Eu comprei a ele e a Alan me prometeu que iria vir colocar o gesso na quinta-feira. Chegou a quinta-feira e nada de Alan. Então eu estou no meu direito de reivindicar. Alan, cadê você? Cumpra com o acordado entre a gente. O comprometido. Então, reivindicar é reivindicar o que lhe foi prometido, né? Então, a verdadeira fé, ela reivindica as promessas e produz os frutos. Aí, no final, vai dizer o porquê que produz os frutos de obediência. Porém, a presunção também reivindica as promessas, né? Eu quero Seria, porque eu vou jogar esse caso de novo. Seria eu chegar em Alan, chegasse a quinta-feira, eu dissesse: Alan, cadê? Mas eu não tivesse pago. Aí Alan dizendo: você não me pagou. Então eu não tenho como reivindicar. Você está me cobrando uma coisa que você não me pagou. Não houve a condição. Não houve. O seu lado do acordo não foi cumprido. Então, o nosso pacto com Deus, nós vivemos na nova aliança. A aliança não é entre dois lados, né? Uhum. Precisa que um dos lados se cumpra a sua parte também. Então, a presunção ela só quer que um lado cumpra. Ou seja, a presunção só quer que Deus cumpra o lado dele. Mas ela não quer cumprir seu lado. Reivindica as promessas de Deus. Mas delas se serve, como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Então, reivindica: não, o Senhor vai me salvar no final de tudo, né? O Senhor vai me salvar, Ele vai me livrar disso, daquilo. Só quer o resultado final. E desculpa. E diz assim: a fé teria levado nossos primeiros pais, a fé verdadeira, a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os induziu a transgredir sua lei, acreditando, agora veja que interessante isso aqui. Acreditando, Adão e Eva acreditavam que seu grande amor, o amor de Deus, os haveria de salvar das consequências do pecado. A Ou mesma seja, coisa hoje. pecaram, mas estavam tranquilos. No final de tudo, Deus vai Nos resolver tudo, vai me poupar. Então aqui diz assim, para terminar o texto: não é fé o que roga o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é assegurada a misericórdia. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e medidas das Escrituras. Então não é fé
aquele que roga o favor do céu sem querer cumprir as condições, né? Essa é a presunção, que é a falsa fé de Satanás. É confiar em si mesmo, fazer as coisas do seu jeito, não fazer pela fé e ainda querer as bênçãos de Deus no final, seja lá do que for. Essa é a fé de Satanás. Ele quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, ele quer o trono de Deus, Sim, mas seu ele não caráter. quer ter o caráter de Deus. A gente quer o céu, mas a gente não quer o caráter. E às vezes a gente até pode dizer que quer, É né? porque tem gente que diz assim, Dizer que quer, eu quero ter o caráter de Cristo, mas quero ser não igual a O aceito. Jesus. texto de que Cristo falou, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, com os meus lábios, eu posso dizer, eu quero um caráter transformado semelhante ao de Exatamente. Cristo. Mas quando eu sou confrontado a isso, Uhum. aí eu vejo que eu não quero. Então, quais são as obras da fé? As obras da fé é aquilo que você reivindica. Quando você reivindica as promessas de Deus, mas você está disposto a renunciar o seu eu, os seus defeitos de caráter, seus vícios e maus hábitos, e aceita as condições de Deus para que aquelas promessas se cumpram, para que a palavra se cumpra. A palavra ela pode se cumprir, mas assim como, por exemplo, se você for passar um fio por uma encanação, alguma coisa, uma tubulação, a palavra é essa. Se tiver algo obstruindo aquela tubulação, o fio vai chegar lá no destino final? Não. Então a gente está obstruindo. O caminho. Quando a palavra de Deus vem para se cumprir em nossas vidas, a gente cria barreiras, né? A gente está criando as barreiras. As avenidas da alma, da nossa vida, elas estão sendo obstruídas por coisas que empatam de que a palavra se cumpra. Porém, embora a gente não queira cumprir as promessas, as condições, a gente quer que as promessas se cumpram. Isso é o mesmo que A Satanás. gente não quer cumprir as condições, mas a gente quer o céu. A gente quer os resultados finais. As obras da carne, ela querer o resultado, é que nem Caim. Caim queria a bênção de Deus, mas fez do jeito dele. Entregou o que ele sabia fazer. O que eu acho, né? O que eu quero, do meu jeito. Né? Eu acho que é assim. E é assim. Porque Deus é amor. E Deus aceitou a oferta dele? Deus não aceitou a oferta de Caim. Já Abel permitiu com que Deus cumprisse sua palavra através dele. Uhum. E daí ele produziu a obra da fé, oferecendo exatamente aquilo que Deus pediu, porque ele exerceu a verdadeira fé. Abel exerceu a justificação pela fé literalmente na vida dele. Qual é as obras da fé na prática? José. A palavra de Deus se cumpriu nele quando ele não adulterou. Ali foi uma obra da fé, né? E qual foi o primeiro pensamento dele? Não pecar contra Deus. Primeira coisa, né? É levar em consideração Deus. Não Embora, foi sua claro, reputação. ele amasse também aquela pessoa, né? Que estava ali se oferecendo a ele também. Ele mesmo declarou, né? Cometeria eu também a maldade e pecaria contra o meu Deus. Uhum. Então ele exerceu a verdadeira fé. Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, Salomão diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração. Ou seja, é um convite a exercitar e a cultivar a verdadeira fé. E não te apoies em teu próprio entendimento. Ou seja, não caia na presunção, na incredulidade, na falsa fé. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele, Deus, direcionará as tuas veredas, os teus caminhos. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então Deus aqui, ele nos encoraja, nos apela para que a gente busque cultivar e exercer e fazer com que essa fé ela cresça sobremaneira, como Paulo mencionou aos Tessalonicenses. Nós temos que desenvolver a fé, aperfeiçoá-la, cultivá-la, desenvolvê-la, para que não caiamos nos mesmos erros que o povo do passado. Exato. Aí a pergunta é: que tipo de fé nós possuímos? A fé de Jesus
ou a fé de Satanás? E para encerrar o meu comentário, Isaías 55:11. Será que é essa a fé que nós possuímos? Isaías 55:11 diz assim: isso é Deus falando. Assim será minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia. Porém, ela fará acontecer aquilo que eu desejo. E ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Então, existe uma promessa na Bíblia de que Deus vai cumprir aquilo que ele diz. Exato. Se a palavra dele diz não adulterarás, então Deus está dizendo o seguinte: eu sou poderoso para, por meio da minha palavra, fazer com que você não adultere. Se você tão somente ter esse conhecimento, crer, depender e esperar o cumprimento da palavra. Deus está dizendo que ele é todo poderoso para guardar os nossos pensamentos. Porque Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, verso 5. Ele fala que nós podemos levar todo mau pensamento cativo em obediência a Cristo. Então a palavra de Deus nos promete isso. Então, se eu creio que a minha mente, nela pode habitar tudo que é puro, verdadeiro, amável, respeitável e de boa fama, eu creio nisso, dependo e espero, então Deus vai cumprir. Porque, como ele menciona aqui em Isaías 55:11, a palavra que sai da boca dele vai realizar aquilo que ela disse. Então, que tipo de fé nós estamos possuindo? Examine a si mesmo. Analise que tipo de fé você tem possuído na sua vida. A fé de Jesus, Apocalipse 14:12, Deus vai ter um remanescente que vai possuir a fé de Jesus. Isso. Ou a fé dos demônios, a fé de Satanás. Tiago capítulo 2. E ninguém em sã consciência vai admitir que tem a fé de Satanás. Justamente. Claro, Mas Esse é o problema. Cristo, já que nós sabemos que muitos não vão querer admitir que possuem a fé de Satanás na sua vida, então Jesus, ele diz que nós possuímos. Quando ele escreve a carta a Laodiceia, quando na realidade ele pronuncia a mensagem para João escrever a carta a Laodiceia. Porque lá Cristo diz assim, eu aconselho que você compre de mim ouro purificado no fogo. E o que é o ouro? A fé. A fé e o amor puros. Então nós não temos a fé de Jesus. Exatamente. Precisamos E receber ele dele. fala o quê? Aconselho-te. Ele Aconselho-te. ainda dá um conselho, né? Ele não vai nos obrigar. Exato. E ele diz assim, né? Vocês dizem que são ricos e abastados e que não necessitam de nada. Isso é a presunção, a fé de Isso é Satanás. presunção, fé de Satanás. Então já está certo de que a gente tem essa fé. Justamente. E ele aconselha, compre de mim a minha fé. Uhum. E aí, nós iremos comprar ou nós iremos continuar com a presunção? Exatamente. Isso. Então, nós chegamos naquele ponto do estudo que foi aquele estalo que nós tivemos para desenvolver esse primeiro podcast. Que é justamente por que Satanás não desiste. O que é que faz Satanás ele ser tão persistente na sua rebelião contra Deus? Porque quando começamos a debater esse assunto, a gente começou a conjecturar os motivos. E os motivos que nós demos eram inicialmente o seguinte: Satanás ele se rebela contra Deus e ele vai até o fim, porque quanto mais ímpios ele tiver ao seu lado, menos ele pagará pelas consequências, já que o ímpio pagará pela sua própria rebelião. Só que isso não explicaria o fato de Satanás se rebelar contra Deus depois de um milênio, né? Ele tentar invadir a Cidade Santa. Então, essa explicação a gente não vai encontrar com base nessa estratégia dele levar o máximo de pessoas consigo para sua condenação. E como é que a gente sabe, entende por que ele faz isso? Então, a gente vai olhar aqui um texto para finalizar no Grande Conflito, na página 671, que ela vai falar justamente desse momento final, onde Satanás chega ali pouco antes de sua destruição. E ela diz assim: apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Ou seja, isso depois do reconhecimento que ele faz perante o universo de que o governo de Deus é bom e sua lei é santa, justa e boa. Mesmo depois disso,
ele se levanta novamente em rebelião. E ela continua: cheio de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se para inspirá-los com sua fúria, incitando-os a uma rebelião, uma batalha imediata. Mas dentre todos os incontáveis milhões que seduziu a rebelião, ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Então veja, por que é que Satanás ele vai até o fim e ele não admite sua derrota, mesmo a ponto de receber o seu juízo? Porque ele não tem fé que a palavra de Deus vai se cumprir. Exato. Ele acha que até os últimos segundos da sua vida, que ele pode de fato vencer a Deus. Por que isso se operou na vida dele? Porque a exemplo do texto que nós lemos de Tiago, ele crê e treme, mas ele não tem a verdadeira fé. Então, qual o alerta que isso fica para cada um de nós? Ao reconhecermos, como foi lido na carta enviada a Laodiceia, é que nós estamos desenvolvendo esse mesmo caráter. Nós sabemos as consequências que se seguirá àqueles que não buscarem a santificação, que não buscarem a renúncia. Mas será que nós de fato cremos que isso vai se cumprir? Nós cremos que Cristo voltará a essa terra? Nós cremos que as pessoas que não estiverem de acordo com o caráter dele serão destruídas? Será que nós cremos? Receberão as pragas? Nós cremos nisso? Porque se a gente cresce, a gente faria o quê? Mudança de vida. A gente Exato. correria para os pés de Jesus, porque saberíamos que não haveria saída se não nos rendermos a ele. Então, a rebelião que a gente viu o povo de Israel no passado, muitas vezes a gente olha para o passado e começa a acusar os nossos irmãos, né? E caindo, como que povo de dura serviço, que povo de coração duro, que não se submeteu a Deus. Estamos vivendo da mesma forma. Da mesma forma. Quando não nos submetemos a Deus, estamos endurecendo a nossa cerviz. Estamos mostrando que não temos confiança nele, que a sua palavra vai se cumprir. E não temos a confiança de que seremos destruídos, receberemos as pragas e seremos destruídos se continuarmos em rebelião ao governo de Deus. A mesma atitude, o mesmo caráter que Satanás desenvolveu. A mesma insistência, A mesma né? insistência e teimosia que Satanás até tem. O final, de achar o que no povo final vai ter alguma chance. Vai ter alguma chance. Então, eu acredito assim, o que é que muitas vezes o Satanás tem enganado os adventistas? Não, quando sai o decreto dominical, eu vou operar uma mudança. Quando a palavra de Deus já diz que a mudança não será efetuada de um dia para outro. Não será instantâneo. Não O será dia é hoje, instantâneo. O dia é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. A decisão ela tem que ser tomada hoje. E o que é que nós temos feito? A mesma presunção de Satanás. Isso, repetindo a história Pro do passado. futuro. Achando que no fim, No faltando fim, um Deus vai dar pouquinho, aquele toque. Deus vai dar o jeitinho Se dele. faltar um pouquinho, Deus completa, porque Deus entende, Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. Então, veja como é sério. A gente tem desenvolvido, né, a semelhança, porque haverá apenas dois grupos, né? Como Alan falou, não existe neutralidade nesse grande conflito. Existe muro, né? Não existe um muro. Então, ou estaremos desenvolvendo o caráter, a semelhança de Cristo, ou estaremos desenvolvendo o caráter, a semelhança de Satanás. E a semelhança de Satanás é o quê? Rebelião contra Deus. o governo de Deus. Isso. Não se submeter à palavra de Deus e por consequência, não acreditar que essa palavra ela vai se cumprir. Vê que interessante essa passagem bíblica. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, falando sobre Lúcifer. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra. E diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, olha a promessa de Deus. Eu farei sair um fogo do teu meio. Ele te devorará. E te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Isso vai acontecer promessa quando? já está certa já, desde o Antigo Testamento. Ele já conhece. A gente lê Deixa o pra ele Apocalipse
E a gente já é lá pro final, mas desde essa época aí a promessa já tem dito a ele. Isso vai acontecer com Já você. estava escrito. E sobre Vai essa virar questão pó. da fé, que ela necessita de uma evidência para se cumprir. Lúcifer viu o cumprimento da palavra de Deus durante a história dos 6.000 anos de pecado. Com certeza. Ele viu a palavra de Deus se cumprindo exatamente quando Deus determinou. Uhum. Ele viu os grandes Cada acontecimentos, né? Como você falou, da transformação, inclusive, de seres humanos, né? Terríveis em homens santos, em homens de Deus. Ele viu isso? Viu. E quando a gente vê o texto da parábola do rico e do Lázaro, Cristo disse assim: ainda que um morto ressuscitasse, vocês não creriam. De que forma? Parafraseando, né? E o que é que Cristo está dizendo ali? Lázaro ressuscitou, vocês não creram. Vocês tiveram evidências da divindade, do meu poder, de que eu era o Messias, eu era o enviado de Deus, eu era o Deus encarnado. Mas mesmo assim, Mesmo assim, isso não foi suficiente. Por quê? Porque isso é uma ilusão, né, que as pessoas têm, de que é necessário a síndrome de sinal. Tomé, né? Dá-nos um sinal. Dá-nos um sinal. Nenhum mostra. sinal será dado a essa geração incrédula, senão o sinal que foi dado a Jonas. Então, o que é que acontece? Isso é um meio que Satanás engana as pessoas. Não é possível obedecer à lei de Deus. Eu nunca vi ninguém obedecendo à lei. Isso não é preciso. Se nós vivêssemos por fé. Porque sinais foram dados, mas a incredulidade fez com que o povo não acreditasse. Então, não é necessário que vejamos alguém refletir plenamente o caráter de Cristo para acreditarmos e assim colocarmos em nossa vida. Não é isso que tem faltado. Não é uma demonstração de uma pessoa que falta. Até porque, como vimos, o próprio Cristo, enquanto andava na terra, era a perfeição. Exatamente. Ele convenceu aqueles que tinham coração duro. O que foi que faltou para convencer? Judas Foi o mesmo. testemunho ou foi a fé? A fé. A fé. Então, isso que tem faltado ao povo de Deus, a fé Isso. que acredita. Porque Satanás ele vai se rebelar até o último ponto. Por que ele não desiste? Porque ele não crê que aquela promessa de Ezequiel vai se cumprir nele. Uhum. Isso é a fé de Satanás. Exatamente. Para fechar aqui, o Espírito de Profecia fala que nos últimos dias haverá o quê? Enox. Enox. A Enox. Ela não diz haverá. Não, haverá não, já há. Já existe. Enox. A Enox em nosso... E nós nosso... não acreditamos. Exatamente. E Nós qual é o estamos caráter de descrendo em Enoque? tudo. Justo. Justo. Estamos descrendo em cada promessa que Deus disse, em cada revelação que Deus deu. Acreditamos só naquilo que nos agrada, né? Só queremos ter fé naquilo que nos beneficia, sem necessitar da gente cumprir condições, Exato. né? E, consequentemente, estamos anulando o poder. Não estamos experimentando o poder de Deus. Não estamos experimentando o poder E a de gente Deus. vê outra demonstração de Satanás, de ele não crer que a palavra de Deus vai se cumprir da maneira como Deus determinou. A gente fala agora da sua destruição, né? Que ele não crê. Mas vocês lembram também do dilúvio? Deus disse que o dilúvio não seria a extinção, né? Não seria a destruição total. Isso. E o que é que nos é dito? Enquanto estava lá Noé, né? Em paz e segurança, mesmo em meio àquela grande, o dilúvio, né? Aquela grande tempestade. Estava ali calmo, porque ele confiava, né? Que Deus iria preservar a sua vida e de sua família. Exato. Assim como ele não precisou ver chuva para crer que viria. Mas ele entrou na arca. Satanás, como é que estava Satanás? O Espírito de Temendo por sua Profecia vida. diz, temendo por sua vida. Mas Deus não disse que ele seria destruído no dilúvio. Exato. Mas ele, por não crer na palavra de Deus, como é que ele estava? Tem medo. Tem medo. Ele ou vai para um lado ou vai para o outro. Ele nunca Justamente, ele fica. nunca acredita Se naquilo que acredita. Deus diz, né? Se Exato. Deus disse que ele vai ser destruído, ele não acredita. Ele não Se Deus diz acredita. que ele não vai ser destruído, Ele ele acredita não- que pode ser ele destruído. pode Assim ser é com a destruído. gente. Justamente. Se a gente seguir e continuar nesse caminho. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: E aconteceu que, estando ele, Jesus, em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Esse relato aqui menciona de um leproso. Um leproso ele não poderia viver dentro da cidade. Ele era expulso para locais isolados e viver com outros leprosos. O futuro deles era apenas esperar o tempo da morte. Então, como essa pessoa chegou até Jesus? Como é que ela soube o local onde Cristo estava pregando? Porque ela ouviu as pessoas falarem sobre Jesus. Exato. E ela ouviu
que Jesus realizava curas por meio da sua palavra, com um toque. Então, esse relato que esse leproso ouviu de uma outra pessoa, que provavelmente levava comida para ele, começou agora a despontar nele a chama da fé. A palavra de Jesus começou agora a brotar nele a fé. Começou a ter nele o Porque crer, a fé né? vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Daí ele vai em busca de Jesus. E quando ele vê Jesus, diz o texto bíblico, que ele, cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Por que ele chegou a essa conclusão? Por conta dos relatos. Ele sabia que em Jesus havia poder. Exatamente. Ele sabia que na palavra que Cristo proferia havia poder para realizar curas. Então ele teve o discernimento teológico. Aí ele foi em busca de Cristo porque ele creu nisso. Aí no versículo 13 diz assim: e Jesus colocou a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então veja que interessante. Quando Cristo deu a palavra de ordem, o leproso dependeu somente dessa palavra e esperou o cumprimento dela. E ele foi purificado de sua lepra. Ser purificado é eliminar toda a sujeira. Ele deixou de ter a lepra. Todo o seu corpo passou a ser são como uma pele de um bebê. A gente percebe aqui, aplicando agora para a questão espiritual. Nós somos leprosos espirituais, porque nós estamos mortos em ofensas e pecados. A lepra do pecado. A lepra do pecado, que não é a carne pecaminosa, mas sim o ceder à carne pecaminosa, a transgressão, o pecado. Nós somos leprosos espirituais. E da maneira que nós estamos, nós não iremos entrar na Jerusalém Celestial, seremos expulsos de lá. Assim como o leproso ficava fora. Justamente. Exatamente. Então nós necessitamos de ter a fé que ele teve. Nós precisamos entender que a palavra de Deus pode nos curar da lepra espiritual. E fazer que nem ele, ir até Jesus. Justamente, nós temos que ir a Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. Nós temos que depender da palavra dele e esperar que essa palavra nos cure da lepra do pecado. No livro A Ciência do Bom Viver e no Desejado de Todas as Nações, Ellen White menciona que nós podemos ser curados da lepra do pecado. Ou seja, Cristo pode nos ressuscitar da morte espiritual. Ele pode nos purificar de todo e qualquer pecado. Basta nós exercitarmos e cultivarmos a verdadeira fé, depositando toda a nossa confiança no poder que é na palavra. Ele diz que aquele que vier até mim, eu não o lançarei fora. Não lançarei fora. Ele tem prazer quando a gente vai até ele reconhecendo. Exatamente. Então, assim, quando a gente vê essa questão de ficar fora da cidade, né, do leproso, aí eu lembro do texto da sentença dada a Moisés, por causa do seu pecado, né, diz assim: com os teus olhos contemplarás a cidade, mas tu não entrarás nela. Sabemos que Moisés se arrependeu, né, e foi conduzido ao céu. Mas eu fico pensando justamente naqueles que nadaram e morreram na praia. Com os olhos verão a cidade, mas não entrarão nela. Exatamente. Naquele último instante eles vão ver de fato a cidade Vão ver a cidade santa, mas não terão acesso a ela, porque não tem o caráter, não tem as vestes, né, para fazer parte das bodas do Cordeiro. Exatamente. E aí a gente vai encerrando, puxando, né, e um gancho desse assunto, e que a gente pretende então passar para o próximo assunto, no próximo podcast, falando sobre a justificação, né? E a justificação é pelo quê? Pela fé. Agora, qual fé? A A fé verdadeira. de Jesus. A fé que a gente aprendeu aqui, esses estudos aqui. Então, para a gente poder falar de justificação pela fé, a gente tem que entender primeiro a fé. E é possível ter essa fé? Sim. Com Se a gente certeza. reconhecer, né, que a gente é leproso espiritual, que a nossa fé provavelmente está sendo a fé do inimigo. E isso não quer dizer que não haja esperança, porque há esperança para a gente ainda. Nós só não devemos abusar dessa esperança, abusar dessa misericórdia, mas sim fazer o devido proveito dela. Clamar a Cristo e até Ele, porque Ele nos ajudará. Amém. Ele nos ajudará.
e consumador de Ele é o nossa fé. autor e consumador, ele produzirá a fé dele e as obras dele em nós. Amém. E Exatamente. que a gente vá até os pés deles com arrependimento e fé. E fé. Amém. Então é isso. Então a gente já convida desde já vocês para estar conosco no nosso próximo podcast. Espero em Deus que toda essa mensagem que foi passada aqui tenha sido uma bênção na sua vida, possa edificar cada vez mais espiritualmente vocês, tá bom? Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de compartilhar. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.